Graça e a paz, queridos irmãos. Hoje seria o seminarista Jonathan que pregaria, mas ele está resfriado. Então estou substituindo nosso irmão hoje à noite, dentro da nossa escala, dentro do nosso plano. E eu quero convidar a igreja para abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Por favor. As crianças saem com o reverendo Alberto, por favor. As crianças saem. As crianças saindo. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 2 a 10, nós vamos manter o texto que estava na previsão, na liturgia. E eu vou continuar com a mesma temática. Pelo que nós damos graças? Pelo que você dá graças? Qual é o motivo da sua gratidão? À luz de um texto como esse, nós podemos fazer leituras muito interessantes. Porque é uma relação muito intensa a de Paulo com os Tessalonicenses, e a sua gratidão é muito real, muito verdadeira, por algo que talvez, num primeiro momento, ele nem imaginava acontecer. Eu vou contar algumas histórias para vocês de coisas que a gente não imagina, mas que acontecem porque o Senhor Deus opera, porque o Senhor Deus tem planos que vão além dos nossos. Está escrito assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Vamos orar ao nosso Deus, pedir que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações a partir deste texto canônico, sagrado, palavra de Deus. Santo e eterno Deus, esta mensagem que Paulo escreveu aos Tessalonicenses é para nós hoje, por conta da supratemporalidade das Escrituras. Os primeiros ouvintes ouviram com atenção, e nós hoje, que somos tão crentes quanto eles, tão ouvintes quanto eles, tão praticantes quanto eles, também precisamos que o Senhor, com o seu Santo Espírito, aplique ao nosso coração estas verdades. Esta é a nossa oração, na dependência do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem coisas na vida da gente que marcam profundamente. Faça aí um exercício. O que na sua caminhada cristã mais te marcou até agora? Desde aquele dia, em um momento da sua vida, você percebeu: sou de Deus, creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Em algum momento isso ficou claro para você.
Em algum momento você sabia que você era salvo por Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz. E então, a partir dali, você passou a viver de um jeito diferente do que era até então. Antes de uma conversão genuína, ir à igreja, qualquer igreja no Brasil, é um hábito. Pessoas vão a igrejas no Brasil. Nós somos um país originariamente católico romano. Igreja sempre esteve no radar de todos os brasileiros desde 1500. Mas, contigo, em algum momento, ir à igreja passou a ter alguma coisa diferente. Quando foi? E como você, a partir de então, passou a se perceber como um adorador? Como um adorador, ao longo da sua caminhada, o que tem te marcado? O que tem mexido com você como cristão? Foi o descobrimento de seus dons? Você já descobriu quais são os seus dons? Porque alguns descobrem dons na música, outros descobrem dons no serviço, outros descobrem dons na misericórdia, outros descobrem dons na evangelização, na forma de lidar com pessoas. É incrível o que Deus faz com os seus filhos dentro da igreja. Outros desenvolvem dons na área do ensino, outros desenvolvem dons na área da intercessão. O que tem te marcado? Descobrimento de dons marca você? Você passou a vivenciar com os seus dons um estado de adoração? O que tem te marcado? Conhecer pessoas diferentes? Porque cristãos são pessoas diferentes. Não tem como não ser. Eles são. Cristãos têm de ser diferentes. Por isso, por serem diferentes no mundo, normalmente não são tão compreendidos. Normalmente se estranha quando um cristão diz: faça uma opção por falar a verdade, faça uma opção por não mentir, faça uma opção por ter linguagem moderada, faça uma opção por não ficar reunido em meio a pessoas que fazem fofoca ou são maldizentes com outras pessoas. É verdade que tem muitos cristãos que o são, mesmo depois de serem cristãos, sua língua tem coceira para falar mal das outras pessoas. Tem sim. Mas você já pensou, você já notou que você reconhece essas pessoas? E que de alguma maneira você não gosta muito de ficar perto delas? O que tem te marcado como cristão? O que mudou em você? Como as pessoas são mudadas? O que tem marcado você como um cristão? Alguém que descobriu uma fidelidade que talvez você pensou até que nem tivesse? Eu brinco com os meus amigos do futebol aqui. Normalmente, os nossos irmãos torcem para um time de futebol específico, no máximo 2, normalmente 1. Eu torço para 7. Então eu não sou exatamente um torcedor muito fiel a algum time, né? Até admiro quem seja fiel e tudo, mas não é o meu caso. Não consigo ser fiel a um time só. Não consigo. Perdoe-me. Gosto de torcer para 7. Você descobriu uma fidelidade a Deus que você talvez não imaginava que tivesse? Já pensou que coisa boa? Quando a gente se descobre, gente, eu adoro só a Deus. Gente, eu não adoro a nenhum outro ídolo mais. Gente, quem fez isso em mim? Pessoas são impressionáveis consigo mesmo, com a sua caminhada de fé. O que tem marcado você? Seu crescimento na fé? Lembre, aquele momento foi marcante, o momento de conversão é sempre marcante, ou mesmo um momento de descobrimento, porque quando um filho de crente, batizado, e eu repito sempre isso, na fé presumida dos seus pais, trazido desde muito cedo para a adoração, em algum momento as coisas ficam claras. Não é que ele precisa se converter dos maus caminhos, ele nunca nem andou lá. Ele precisa apenas confessar Jesus Cristo como seu Senhor e seguir a fé dos seus pais, seus olhos abertos agora ele vê. Então, muitos filhos de crentes passam por essa experiência, muito rica, inclusive. A experiência de ser como um filho da aliança, trazido para a adoração desde o seu nascimento e depois com os olhos abertos, andando pelas suas próprias pernas. Agora imagine você lá no começo, quando não sabia muita coisa das coisas de Deus. Assim, muitas crianças são trazidas e elas vão para as salinhas da escola bíblica dominical para que suas professoras lhe ensinem nos detalhes.
E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, elas passam por todas as maravilhosas professoras da nossa escola bíblica dominical e professores, que sempre é muito importante, homens e mulheres dando aula, ensinando os filhos da aliança. Você imagina a diferença? De uma criança que com 7 anos não sabe nem orar ainda, mas com 16, com 18, já intercede por seus amigos perdidos, já clama pela conversão de seus pais, caso eles não sejam alcançados ainda. O que te impressiona mais? O crescimento na fé como do estado de uma criança para um estado de maturidade? O que marca você? O que é a sua evidência? Pelo que você pode dizer, louvado seja Deus. Graças te dou, Senhor. Pela preservação, talvez. O mundo tem ficado cada vez pior. Hoje pela manhã, nós estudamos um pouquinho sobre tempos líquidos. Alguns sociólogos têm insistido nessa tese, que os absolutos têm sido dinamitados dia após dia, e que chega uma hora que é difícil mesmo. O que é certo? O que é o certo? O que é a verdade? O que é o amor? O que é a fé? O que é a esperança? E então parece que por trás ou depois de cada uma dessas perguntas, não tem resposta. Silêncio. E então o máximo que se consegue chegar é, olha, que o amor seja o que você acha que seja o amor, que a fé seja o que você acha que seja a fé, que a esperança seja o que você acha que seja a esperança. Eu não tenho uma resposta para você. Tempos líquidos são assim, quando cada um tem a sua verdade e cada um vive pela sua verdade. Mas, em meio a esses tempos difíceis, de absolutos dinamitados, você continua a crer na família, né? Você continua a crer na instituição chamada igreja, senão eu acho que você não estaria aqui numa noite de domingo, uma noite tão gostosa, boa para tomar um sorvete, talvez, está até quentinho, mas quis você deixar o sorvete para depois do culto, provavelmente, porque você quis vir adorar. Meu Deus, o que te faz querer fazer isso? E então você se descobre, tenho sido preservado. Tenho sido preservado das más influências, tenho sido preservado da minha emoção muitas vezes, da minha emoção complicada muitas vezes, dos meus complexos, das minhas frustrações, dos meus traumas. E aqui estou, preservado como um adorador, se juntando a milhões de pessoas no mundo adorando ao Senhor nessa noite. Louvado seja Deus, você é um deles. Sua fé preservada é motivo de gratidão? Pois é, aqui nós temos motivos de gratidão que Paulo não se cansa de dar. E nós vamos ver o motivo de gratidão de Paulo para trazer para os nossos dias lembranças saudáveis sobre as coisas que Deus está fazendo conosco. O que é que Deus tem acrescentado a nós? Vamos ver primeiro o que Deus acrescentou a Paulo a partir dessa passagem? Então, nesta passagem, meus irmãos, nós temos uma história muito bonita de Paulo e alguns amigos que mais ou menos lá pelo ano 50, possivelmente no verão do ano 50 depois de Cristo, chegam a Tessalônica e estabelecem a primeira igreja em Tessalônica. Tudo bem, tudo muito bonito, tudo isso está relatado numa passagem anterior, você não precisa abrir, mas eu lhe conto um pouquinho. Isso foi em Atos capítulo 17, essa história está contada lá, que Paulo passou por Anfípolis, por Apolônia, chegaram a Tessalônica, foram para uma sinagoga de judeus, porque esse era o costume de Paulo, e então, por 3 sábados, Paulo foi falar com os judeus. Vou dizer aos judeus que Cristo, o Messias, que eles tanto esperavam, havia chegado. Será que ele foi bem recebido por isso? Bom, nesses 3 sábados, Paulo expôs as Escrituras, demonstrou ser necessário Cristo morrer na cruz, ressurgir dentre os mortos, e ele dizia, esse é o Cristo que vocês mesmos defendem, o Michaia, ou Machaia, que os profetas tanto disseram. Paulo falava aos judeus, vocês creem em Isaías? Eles falam, sim, claro que sim. Profeta, grande profeta. Isaías falou de Cristo, disse que do tronco de Jessé nasceria um renovo, disse que o seu reino seria maravilhoso, que ele seria Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Vocês creem em Isaías ou não? Cremos em Isaías.
mas eles não criam em Cristo. Eles criam na profecia, mas não criam no que fora profetizado, ou seja, o próprio Filho de Deus. De tal maneira que alguns dos judeus foram convertidos, diz o texto, mas a maioria mesmo foi de gregos e de gentios. A maioria foi de gente que não era do ramo judaico. E para piorar a situação, os judeus, de tanto que não gostaram da mensagem de Paulo, arrumaram uns comparsas na cidade de Tessalônica e eles fizeram Paulo fugir da cidade. Senão ele morreria mesmo. Alvoroçaram a cidade, foram até uma casa de um homem chamado Jason, trouxeram-no para fora, enfim, fizeram maldades com Jason e todas as outras coisas. E eles diziam que estes que haviam chegado a Tessalônica eram transtornadores dos tempos. Chegaram até a nossa calma e tranquila cidade, estes aí que têm incomodado muita gente. Então Paulo precisou ir embora. Durante a noite, na verdade, eles tiraram Paulo da cidade para que ele pudesse viver. É disso que Paulo está falando aqui nessa carta, quando diz, foi com tribulação, foi com luta que essa igreja foi fundada. Depois desses dias tão tumultuados, Paulo segue o caminho e em determinado momento, mais à frente um pouco, Paulo envia Timóteo de volta. Timóteo era um amigo de Paulo, Timóteo, Tito, Silas, que também chama-se Silvano nas Escrituras, e muitos outros eram discípulos de Paulo. E então Paulo manda um desses homens para conversar com os tessalonicenses. E aí ele descobre coisas simplesmente maravilhosas. Descobre que a sementinha tinha florescido. Descobre que a árvore havia crescido. Descobre que a árvore crescida estava dando frutos. E esse é o motivo de gratidão para Paulo. Eu trago uma ilustração de vida aqui aos irmãos, fazendo nas perguntas que eu fiz a vocês, tentando responder um pouco. Eu também tenho algumas grandes alegrias na caminhada, grandes alegrias. Algumas são muito grandes, outras são grandes e outras são mais ou menos, e outras eu ainda estou esperando ver como é que vai até o final. Entre as minhas grandes alegrias é que Deus me permitiu ver igrejas nascerem. Você já viu uma igreja nascer? Como será que é uma igreja nascer? Eu vi, eu conto para vocês. Algumas. A igreja que eu conhecia a Cristo era uma igreja nascente, lá no sudoeste do Paraná. Era uma igreja nascente. Praticamente não havia presbíteros, praticamente não havia diáconos. E eles foram sendo formados, e eu fui vendo, eu os conheço pelos nomes. Eu vi aqueles presbíteros nascerem, aqueles diáconos nascerem, aqueles líderes de departamentos de mocidade, de adolescentes nascerem. Depois disso eu vim para São Paulo. E eu vim trabalhar numa grande igreja aqui em São Paulo, a igreja de Vila Mariana, que muitos de vocês conhecem, como seminarista. E ela era uma igreja enorme, nos anos 90. E então eu fui comissionado para o Morumbi, para ver nascer mais uma igreja. E eu vi de novo. Eu vi uma igreja nascer de um grupo de 3 ou 4 famílias. E eu vi os primeiros presbíteros nascerem. Eu vi os primeiros diáconos, os líderes da igreja nascerem. Eu vi as lideranças nascerem. Nós tínhamos um teclado e não havia ninguém que pudesse tocar. Até que uma senhora entrou junto com seu marido e ela viu o teclado. E eu disse alguma coisa para ela, como de boas-vindas, que eu sempre, às vezes é um gosto meu, dar as boas-vindas às pessoas que chegam sempre à igreja. E eu disse a ela, para essa senhora, jovem senhora, com o seu marido, nós estamos orando por pessoas que venham para colaborarem conosco, para estarem juntos da gente. E aí no meio dessa recepção ela disse, eu sei tocar piano. E a gente falou, meu Deus, piano, Tassiana, era o nome da senhora. Tassiana, piano, sejam apresentados. E então a partir dali ela passou a tocar, nós passamos a ter sons na igreja presbiteriana do Morumbi. Eu vi. Depois eu saí do Morumbi e eu fui para Guarapuava. Em Guarapuava eu fui o primeiro pastor da Igreja Presbiteriana de Cristo Rei. Já havia os presbíteros estabelecidos, mas não havia pastor ainda. Então eu fui pastor do primeiro conselho da Igreja Presbiteriana de Cristo Rei. Presbíteros, diáconos, líderes de sociedades internas, professores de escola bíblica dominical, eu vi nascerem
um a um. Irmãos, aí o tempo passa, e passa, né? Já se vão 20 e tantos anos disso, meus cabelos já branquearam, outros caíram. Não sei que branqueia mais ou que cai mais, mas os dois estão, assim, acelerados os processos. O fato é que 20 anos depois você volta, e você vê pessoas mais maduras, você vê pessoas que serviram por 2 décadas, fazendo aquilo que elas foram ensinadas. O que é que alguém aprende numa igreja que nasce? Aprende a adorar a Deus, aprende a testemunhar de Deus, aprende a cuidar de gente. E ontem à noite, Patrícia e eu fomos muito abençoados num lugar que a gente voltou. Eu vi algumas outras igrejas nascerem, meus irmãos. Eu não fiz muita coisa nessas igrejas, mas eu estava lá, vendo essas igrejas nascerem. E nós vimos uma igreja nascer no extremo da zona sul de São Paulo, num lugar chamado Jardim das Fontes. E nós conhecemos essa igreja em 2013. Nós conhecemos essa igreja vinda de linhas extremamente pentecostalizadas, de concepções acerca de quem Deus é, do que o culto é, de como é que se vive na presença deste Deus Santo, de maneiras muito controversas. E nós vimos uma igreja se reencontrar com a graça de Deus, compreender culto, compreender discipulado, compreender vida cristã, compreender santidade para Deus. E depois de muitos anos, nós voltamos ontem à noite para o encontro de casais lá. Meu Deus. Depois de 10 anos, ver que aqueles crentes estão lá, mais maduros, trabalhando, evangelizando outros casais. Nós iniciamos lá um projeto chamado Filhos da Aliança. É um trabalho que já foi implementado em outras igrejas por onde nós passamos, um trabalho de cuidado das crianças. E ontem eles nos disseram, um dos trabalhos melhores nossos com crianças aqui é o dos Filhos da Aliança. Meu Deus. Irmãos, essas alegrias, ninguém rouba da gente, ninguém tira da gente, nem o tempo. Cada um tem as suas. Eu gosto de voltar para as igrejas por onde Deus me deu o privilégio de passar. Ver que os amigos estão lá. Ver que as crianças cresceram. Me lembro de uma outra coisa maravilhosa, uma lembrança assim, daquelas que enche o coração da gente. Há muitos anos atrás, era o ano de 2005, e nós iniciamos um projeto com crianças no louvor. Todas com 7, 6, 8, mais ou menos, lá na Igreja Central de Guarapuava. E depois de algum tempo a gente voltou, e aquelas crianças eram o louvor da igreja. E elas são até hoje. Irmãos, o que marca a cada um de nós ao longo dessa caminhada? Cada um tem as suas marcas. Essas são as minhas. Quais são as tuas? O que tem te marcado, que tem enchido o seu coração de alegria por ter vivido estas coisas? Uma das últimas alegrias, talvez, que Deus tem me dado ao longo dessa caminhada, é a oportunidade de continuar a plantar igrejas. Eu posso ser o pastor de uma igreja média, de uma igreja grande, mas nunca se apagou dentro de mim a vontade de plantar igrejas. Então, quando eu estou trabalhando em igrejas grandes, eu faço tudo que é possível para que estas igrejas grandes sejam plantadoras de igrejas. Porque eu sei o que é uma igreja nascente. Bom, agora você já sabe das minhas alegrias. Quais são as suas? O que tem lhe marcado na sua caminhada cristã? Para Paulo, eu vou lhe mostrar coisas magníficas que fizeram Paulo assim suspirar de alegria. Por isso ele dava graças, por isso ele glorificava a Deus. E vejam o que está no versículo 3, então. Porque essa passagem, meus queridos irmãos, essa passagem nos mostra muitas coisas, e eu poderia sintetizar nesses 10 versículos, pelo menos 9 motivos para Paulo estar assim, muito feliz. Os 9 motivos seriam estes, eu até anotei. Eles passaram a realizar obras de fé, eles passaram a trabalhar no amor de Cristo, eles passaram a manifestar uma firmeza na esperança, eles passaram a imitar o Senhor, eles perseveravam no meio das tribulações, eles se tornaram modelos para outros cristãos, eles testemunhavam
o Evangelho, eles serviam a Deus e eles tinham uma santa expectativa pela segunda vinda de Cristo. Acho que não precisa de mais nada. 9 ênfases numa igreja que enchiam o coração de Paulo, porque era a igreja dele. Foi a igreja que ele passou 3 semanas pregando nas sinagogas, sendo perseguido pelos judeus. Depois, quando vai embora, não há de ser que Deus fez prosperar a obra? Tem alegria maior do que você ver uma obra prosperando, porque Deus está fazendo prosperar? Então esta também é uma das minhas maiores alegrias na fé. Quando eu vejo os meus irmãos prosperando na fé. Quando eu vejo os meus irmãos mais maduros na fé. Quando o tempo não se torna um acusador das suas consciências, porque eles passaram 10, 15, 20 anos sem ler as Escrituras, sem orar, se batendo nas escuridões da vida. Não, eles passaram os últimos 10 ou 20 anos lendo as Escrituras, aprendendo a vontade de Deus, tendo tempo de oração, ensinando seus filhos no caminho do Senhor. E então Deus os usa com poder, o poder do Evangelho. E então eu penso que já começa a chegar a hora de eu descansar dos meus labores, porque chega um dia que nem as igrejas precisam mais de pastores. Não para essas igrejas serem crentes, a palavra é suficiente. Os pastores passam, todos os pastores passam, a palavra não. Já pensou? Já pensou a gente chegar num dia da nossa vida em que a gente pode olhar, que a gente consegue olhar para trás e falar: te dou graça, Senhor, porque a minha caminhada não foi em vão. Te dou graça, Senhor, porque o meu trabalho no Senhor não foi em vão. Te dou graça, Senhor, porque a minha vida não foi desperdiçada. Minha vida foi para Ti, desde o dia que o Senhor me tomou para Ti. Chega um dia que você consegue olhar para trás e dar graças. Precisa ter esse motivo. O motivo de Paulo era esse. Vejam comigo, olha o que o versículo 3 diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou resumir isso numa frase simples. Paulo disse: vocês ficaram ricos. Vocês foram enriquecidos. Vocês têm valor agora. Vocês não eram assim. Vocês eram idólatras, vocês eram... trabalhavam secularmente, viviam para comer, vamos usar essa expressão. Viviam para comer e se divertir. Essa era a vida de vocês. Vocês eram pobres que só. Embora tivessem muito dinheiro, trabalhando aí junto do templo de Diana dos Efésios e outros, porque a cultura helênica dessa geração era uma cultura muito rígida em relação às idolatrias dos gregos, claro. A mitologia grega, inclusive. Artemis, Diana, bom, muitos. Mas agora Paulo diz: vocês eram pobres, que se divertiam muito, mas eram pobres. Agora não, agora vocês são ricos, vocês têm novos valores, agora vocês têm fé, agora vocês têm esperança, agora vocês têm amor de verdade. Paulo estava muito feliz de ver a sua igreja rica. Não são todas as igrejas que têm esses valores, meus irmãos. Tem uma das igrejas, lá no Apocalipse, inclusive, que João diz, na voz de João, mas quem diz é Jesus: engraçado você pensar que você é rica, mas é pobre. Cega. E nem roupas finas tem. Engraçado se achar que, poxa vida, somos uma igreja de Deus, sendo pobre assim. Então não é para todas as igrejas que Deus diz que ela é, ou que ela tem valores. Mas para essa Paulo diz: que valor, hein, igreja de Tessalônica? O valor que você tem está relacionado à sua fé, ao seu amor e à sua esperança. É com estes valores, meus irmãos, que eles começam a jogar moedas do reino para todas as outras cidades ao redor. Porque a eleição, porque eles eram eleitos, filhos de Deus, Deus lhes deu fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor não são valores que são colocados, jogados assim. Fé, esperança e amor são colocados nos filhos da aliança. São colocados nos filhos eternos de Deus. Fé, esperança e amor são patrimônios dos filhos do reino, que vivem nessa terra e que só conseguem sobreviver à custa de fé, de esperança e de amor.
E Paulo diz, que maravilha, olhar para trás e ver que vocês são essa igreja riquíssima, hein? Se tornaram meus imitadores, porque viram em Paulo fé, esperança e amor. Aí agora exercitam fé, esperança e amor. E aí Paulo diz, já estou seguro, ninguém precisa me convencer, vocês são eleitos mesmo. Porque vocês têm fé, esperança e amor. E aí vem os versículos 8, 9 e 10, que vão mostrar o que os valores do reino proporcionam. O que alguém que é cheio de fé, de esperança e de amor pode fazer no mundo. Inimaginável o que a igreja de Tessalônica fez. Inimaginável o que uma igreja pode fazer quando ela usa os valores do reino. Bom, o que é que ela pôde fazer? Veja o versículo 8, por favor. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e aí vem as 3 ideias. O que fé, esperança e amor proporcionou nos Tessalonicenses? Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Primeira coisa, então, conversão. Talvez não haja alegria maior para um pastor do que ver gente que seja convertida ao Senhor. Assim como talvez não haja angústia maior na vida de um pastor do que a dúvida: será que é convertido? Será que já foi convertida? Será? Deixa eu pensar, puxa, será que esse é um comportamento de alguém convertido? A ideia do convertido é mudado para o Senhor. Então Paulo diz, ok, é certeza, são convertidos. De como vos convertestes para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E então, além dessa ideia de convertido, não é convertido para descansar, é convertido para trabalhar. Convertido para servir. Lembra que eu falei no começo? A alegria da descoberta dos dons, da descoberta dos talentos. E aí você começa a perceber por que você foi convertido. Você foi convertido para servir. Por isso sempre é muito estranho quando alguém diz, não tem jeito de eu servir. Tem sim, eu posso não descobrir. Às vezes posso nem querer muito descobrir, mas que tem. Tem sim. Porque é isso que acontece. Esse é o paradigma da igreja, meus irmãos. Paradigma da igreja. Se a pessoa é convertida, serve a um Deus vivo e verdadeiro. Note que Paulo acentua a questão do vivo e verdadeiro. Porque antes disso eles serviam a deuses mortos e mentiras. Serviam com todo o seu esforço a ídolos mortos, sem vida, construções mentirosas das culturas helênicas. Agora Paulo acentua de maneira clara, agora vocês servem verdadeiramente a Deus, o verdadeiro, o vivo Deus. Olha como Deus proporcionou uma mudança muito grande na vida de vocês. E a última coisa, para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E aqui eu quero colocar 2 figuras. Na alegria que Paulo tinha, da fé, do amor e da esperança dos Tessalonicenses, ele usa 2 figuras de linguagem para demonstrar ações. A primeira é a figura de linguagem repercutiu. Essa é uma expressão é como se fosse assim, soou, como um trovão, sabe, um raio um trovão, né? Você sabe que chega o raio e dali a pouco chega o estrondo, né? Porque o som vem mais devagar do que a luz. E então, mas quando caiu o raio, dali a pouco vem um estrondo de um trovão muito grande. Então, esse som vai sendo ouvido, pois essa é a figura de linguagem que Paulo diz dos Tessalonicenses. Vocês são um trovão aí em Tessalônica. O que vocês fazem faz tremer o chão. O jeito que as pessoas falam de vocês, as pessoas estão espantadas com vocês. As pessoas estão admiradas de vocês. É como um trovão enorme que alguém diz, gente, que barulho forte.
Foi assim que soou o amor, a fé e a esperança dos Tessalonicenses. Paulo estava feliz por isso. Porque Paulo diz, quando soa de vocês, como uma batida de tambor, como uma explosão de uma dinamite, quando vocês são vistos no mundo porque vocês são o que vocês são, é como se ele dissesse, acho que eu cumpri uma parte daquilo que eu devia fazer em Tessalônica. Foi isso que eu disse para vocês. E agora eu vejo vocês fazendo. Então essa é uma figura de linguagem muito interessante. Soou dos Tessalonicenses quem eles eram. E a outra figura tem a ver com Jesus. Olha que coisa interessante essa frase, que nos livra da ira vindoura. Essa expressão livra no texto original é como se fosse mais ou menos assim, é figura de linguagem, só para você entender. É como se alguma coisa, um raio, uma flecha, alguma coisa que lhe levaria à morte, não lhe deixaria viver, não lhe deixaria permanecer onde você está. Como se essa seta tivesse sido lançada para você e você não tem força nas suas pernas para se levantar. Mais ou menos como muitas vezes alguns relatam que em meio a sonhos e pesadelos, eles estão na cama e eles não conseguem se mexer diante de alguma coisa que os assusta muito. E então eles querem se levantar, não conseguem, eles ficam paralisados. São muitos os relatos de pessoas que passam por situações assim, em meio aos seus pesadelos, em meio às suas situações de dificuldade de dormir, quando se come feijoada de noite, quando se come pizza demais, enfim, essas coisas aí vão gerando situações complicadas na vida das pessoas. Uma delas é essa, não conseguir dormir muito bem, e então se estar em meio a situações muito complexas assim. Sabe quando alguma coisa vem para te atingir e você não consegue se mover? E aí, os braços invisíveis do Senhor Jesus Cristo te tomam. E enquanto ou antes daquela flecha certeira atingir você, você é tirado daquela linha de tiro. Pois essa é a figura de linguagem para livra da ira vindoura. Deixa eu lhe falar uma coisa que a você não assusta, mas deveria assustar ao mundo. E se você não for um crente, deveria te assustar também. Mas se você está fora, aí não é para você. A ira de Deus vai se manifestar. A ira de Deus precisa se manifestar. A justiça de Deus virá nos cavalos, com a espada. A ira de Deus precisa cumprir o seu propósito. E ela virá. A justiça de Deus se cumprirá. Nenhum ímpio viverá nos tabernáculos de Deus, porque ele não pode viver lá. Existe um lugar para o ímpio, é o lago de enxofre, é a sua segunda morte. Existe um lugar para o ímpio e ele vai ficar lá. E ele não terá nem a bênção de ser exterminado, aniquilado, extinto, porque ele clamaria por isso. Mas ele nem isso pode fazer. E ele viverá eternamente sabendo o que é não ter sido um adorador. No final dos infernos será o seu lugar. No dia em que essa justiça se manifestar, quando não houver tempo mais, quando como um relâmpago que sai do Oriente e vem para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando todo joelho tiver de se dobrar, não para confessar a Jesus Cristo, mas porque o soberano Senhor vem para julgar os céus e a terra. Nesse dia, você entenderá o que é Jesus te livrar. Os Tessalonicenses tinham isso. Você precisa ter. Porque se você não tiver, terá sido muito bom nós termos sido amigos ao longo desse tempo, a gente conviveu, a gente comeu uma pizza, um churrasco, tomou chimarrão, café. Mas um dia a seta vai pegar. E não haverá nada a fazer. Absolutamente nada que alguém possa fazer. Nem você, naquele dia. Os Tessalonicenses descobriram isso há 2000 anos atrás. E Jesus disse, vocês estão livres. A seta não os alcançará. E então eles passaram a aguardar a Jesus, nós chamamos isso de parousia, a volta do Messias, para levar
a sua igreja consigo, porque eles já não temiam a vinda de Cristo, porque agora eles estavam livres. As mãos os tiraram da linha da seta. Então Paulo estava muito feliz, muito agradecido, dava graças mesmo, era uma realidade, não era um encanto, não era uma ilusão, não era alguma coisa assim de quem fica contente por um fato ou outro da vida, mas é quando Paulo olha para trás e se lembra dos nomes deles. Quando Paulo olha para trás e se lembra de como eles sofreram para iniciar aquela igreja. Paulo olha para trás e lembra de quanto eles foram perseguidos por serem simplesmente cristãos. Paulo olha para trás e se lembra de que aquelas pessoas tiveram um input, um comecinho, um início, um insight de fé. E agora aquela fé era robusta, e agora aquela esperança era viva, e agora aquele amor os fazia diferentes de toda a Macedônia e da Acaia. Então, deixem Paulo ser feliz, meus irmãos, ele tem motivos. Deixem Paulo se alegrar na sua igreja, ele tem motivos. E eu diria, seja o motivo de alguém. Talvez a pessoa que lhe alcançou, a pessoa que pregou o evangelho para você, talvez pense de vez em quando em você, como é que está a sua caminhada. Talvez pessoas que nos amem, realmente sejam as que mais se importam conosco. E quando nós conseguimos dizer pelo que somos agradecidos, de certa forma nós estamos testemunhando da fé. Então eu finalizo lhe fazendo a pergunta que o Red fez no sermão que ele preparou. Pelo que você dá graça? Qual é o júbilo do seu coração? Qual é o cântico de louvor nos seus lábios? Qual é o motivo do seu riso? O povo de Deus teve muitos motivos, dentre eles eu retomo apenas, o Salmo 126, diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de júbilo. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu quero finalizar dizendo, meus irmãos, a fé não é uma coisa pequena, a fé é uma coisa grande. A fé é a maior das maravilhas que chegou a nós. Meus irmãos, quero dizer para vocês que a verdadeira esperança não é um simples aguardar de alguma coisa possível. A fé é a certeza das coisas que não se veem, é certeza das coisas que não se veem. Meus irmãos, o amor não é uma paixão que a gente sente como se gosta ou desgosta de alguma coisa. O amor é alguma coisa que é colocado em nós porque é atributo de Deus. Deus é amor e nos leva a amar. Meus irmãos, conversão não é simpatia com as coisas da fé, não. Conversão é negação do nosso eu. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos lá, me siga, disse Jesus. Conversão não é gostar de uma igreja. Conversão é ter uma vida mudada para o Senhor. Meus irmãos, servir ao Deus vivo não é simplesmente dizer para as pessoas, eu sou um cristão, eu sou um crente. Mas é procurar, Senhor, para que eu existo? O que eu estou fazendo? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor ainda quer fazer na minha vida, Senhor? Eu estou aberto, estou aberta para que o Senhor me conduza para os seus propósitos. São orações de humilhação, de perdão pelos pecados. Meus irmãos, aguardar a vinda de Cristo na certeza de que fomos libertos da ira que virá, é poder descansar. Senhor, pode vir, eu estou te aguardando. Para estes, a vinda de Cristo não será um susto. Para estes, a vinda de Cristo será um contentamento. Minha oração é que eu e você reflitamos sobre nossa caminhada cristã, pelo que temos agradecido. Se porventura tenha faltado gratidão em nós pelas coisas que Deus fez, essa é uma passagem que, se a gente voltar para lá, ela pode nos ajudar. Porque provavelmente as mesmas coisas que aconteceram com os Tessalonicenses são as coisas que acontecem com a igreja em todos os tempos. Provavelmente as mesmas coisas que aconteceram com eles são as que acontecem com você hoje. Só que a gente precisa agradecer por isso. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Uma oração de gratidão. E então nós vamos cantar uma canção ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor também tem nos dado o privilégio de realizar obras de fé, de viver no amor de Cristo, de manifestar a firmeza da esperança, de sermos imitadores do Senhor, de perseverarmos nas tribulações, de sermos modelos para outros cristãos, de testemunharmos do Evangelho, de servirmos ao Deus vivo e de esperar ansiosamente, uma ansiosidade santa,
pela volta do Senhor. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por tua palavra, pela oportunidade que temos de refletir na nossa caminhada. Cada um de nós tem suas alegrias, tem suas satisfações, tem suas realizações. Cada um de nós olha para trás e vê como o Senhor nos ajudou até aqui. Realmente até aqui nos ajudou o Senhor. Nós podemos dizer, nossos olhos também ficam como quem sonha quando vemos que o Senhor restaurou a nossa sorte. Senhor, mas existe uma caminhada pela frente. Ajuda-nos a caminharmos de fé em fé, de gratidão em gratidão, de esperança em esperança. Senhor, e se o Senhor encontrar alguém entre nós nessa noite que está duvidoso talvez, até de si mesmo, da fé que tem, do amor que tem, da esperança que tem, a minha oração seria que o Senhor acalmasse este coração, lhe ajudasse a perceber que sim, o amor do Senhor é incondicional, apesar dos seus pecados, dos nossos pecados. Que sim, há um caminho para se andar, ainda que ele tenha andado ou ela tenha andado por caminhos bem esquisitos, bem estranhos, mas há um caminho, ainda há uma esperança. A esperança não é a última que morre, a nossa esperança não morre. Senhor, nós te louvamos por isso, te louvamos por sua palavra que continua a nos guiar. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está presente no nosso meio. Seja conosco, continue a falar aos nossos corações por tua palavra, porque nós somos necessitados da tua voz, Senhor. Esta é a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.